Cumprimento meus irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Agora melhorou. Mateus. Hoje tá já. Glória a Jesus. Quero cumprimentar a Maria Igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos aqui para mais um estudo de sexta-feira, né? Fim de ano chegando, muita correria, mas graças a Deus, o Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui esta noite. Vamos nos colocar sobre os pés, vamos levantar um clamor ao Senhor, para que possa tirar de nós todo o cansaço físico, que possa tirar de nós toda a preocupação, né? Todo aborrecimento que porventura passamos no dia de hoje. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, aqui nós estamos na dispensação da graça do Teu Espírito Santo. E nós queremos agradecer o Senhor, porque se o Senhor não fora conosco, Pai, nós não conseguiríamos estar aqui. Ó Pai, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela vida de cada um dos Teus filhos que aqui se encontra. Queremos convidar o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus para se fazer presente em nosso meio, tirando de nós, ó Pai, a ansiedade, o cansaço físico, a preocupação, a fadiga. Ó Deus, nós precisamos e dependemos, ó Pai, do conhecimento da verdade da Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, perdoa as nossas falhas. Olhe para nós com o Teu olhar de glória. Olhe para nós, ó Pai, a nossa pouca força, o nosso esforço de querer estar perto de Ti. Ó Pai, fica à vontade. Que a Tua graça e a Tua paz sejam conosco. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome santo de Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, há uma palavra na Bíblia, eu não sei aonde se encontra no momento, mas essa palavra nos ensina que todos correm em objetivo de alcançar o mesmo prêmio, como os atletas, né, para alcançarem o mesmo objetivo. E todos nós que estamos aqui esta noite queremos alcançar o céu de glória, queremos alcançar pela infinita misericórdia o nosso nome escrito no livro da vida. Vamos fechar os nossos olhos e vamos louvar ao Senhor. O Espírito de Deus, Ele está aqui, amém? O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo tua vida e poder, ministrando tua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados,
gerações, trazendo sua vida e poder, ministrando tua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas de um átrio ou de um santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva minha sala do trono pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva minha sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva minha sala do trono pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Que nós possamos ter essa sede e essa fome de buscar o conhecimento e a graça, do Senhor, para que possamos vencer os dias maus. O melhor culto na casa do Senhor são o culto de ceia e os cultos de ensino, aonde nós ficamos com as armaduras forjadas, porque os dias, igreja, são maus. E se não tivermos revestido, nós seremos reprovados, de maneira qual nem nós imaginamos. Amém? Eu vou passar a oportunidade, sem mais delonga, para o nosso professor, está concedendo, a este rebanho, a minha vida, a vida dos irmãos, o que o Espírito Santo passou a ele durante essa semana. Amém? Em nome de Jesus, irmão Vanderlei. Glória a Jesus. Graças a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Parece, deixa eu agora, né? Estamos aqui mais uma sexta-feira, graças a Deus, mais um estudo da palavra do Senhor. Hoje pela manhã eu levantei com algo na minha mente a respeito da salvação, da vinda do Senhor. E aí me veio à mente
a vida de Noé. Noé ele passou mais ou menos 120 anos pregando a palavra do Senhor, falando que Jesus, que iria vir um dilúvio e ia acabar com a terra. E as pessoas não davam ouvido, não deram ouvido, né? E foi ali 120 anos construindo aquela arca e falando para o povo, né? Se atentam, porque vai vir um dilúvio, vai chover e vai matar toda a vida que há na terra. E assim como nos dias de Noé, estamos vivendo hoje. As pessoas não querem saber da palavra do Senhor. Elas querem ser salvas. Todo mundo quer morar no céu, mas ninguém quer compromisso com Deus, né? Como eu posso ter uma vida assim, vamos dizer, uma vida de intimidade na casa da irmã Indiara, se eu não procuro ter uma vida social com ela, né? Como que eu vou frequentar sua casa se eu não tenho uma vida social com você? Assim é Deus. Como que nós vamos morar com Deus se nós não queremos ter uma vida com Deus, né? E assim como nossa irmã Cristina falou, para nós aprendermos mais do Senhor, os cultos de ensino, escolas bíblicas, né? Porque nos cultos normais nós viemos para oferecer o nosso culto racional ao Senhor, agradecer a Ele tudo aquilo que Ele fez por nós durante uma semana. Então ali nós não temos como aprender. Mas por isso que foi criado os cultos de ensino. E aqui nós vamos ter os cultos de ensino. Quando terminar esta campanha, nós vamos passar esse estudo para quinta-feira. No horário do culto, os cultos vão continuar, mas vai ser culto de ensino. Todo aquele que tiver o desejo de aprender, nós estaremos aqui uns aprendendo com os outros. Mas é por isso, pastor, que tem muitas pessoas crentes, doentes, em depressão e tudo mais. Por quê? Porque a Bíblia mesmo fala, crescer na graça e no conhecimento. Mas estão querendo só crescer na graça. É só oba-oba, é só pula-pula, é só glória a Deus, Deus da vitória. E aí o conhecimento e a raiz, onde é que você vai se aprofundar na palavra? Vem o vento e arrasta o crente. Então a gente precisa conhecer a graça e o conhecimento na mesma medida. É isso aí. Para que quando vir as provações, a gente tenha a graça e ter o conhecimento para combater o inimigo com a palavra. Porque foi assim que Jesus venceu o diabo no deserto. Com a palavra. É verdade. E assim como a nossa irmã Indiara disse, é a pura verdade. Porque nós pregamos a vida inteira, desde que eu me converti, nós pregamos que nós somos sal da terra e luz do mundo, né? Que nós estamos aqui para desfazer as obras do inimigo. E que nada neste mundo abate o povo de Deus, né? Eu estava vendo um vídeo agora à tarde, que eu recebi de um colega, que fala a respeito do coronavírus. Qual é o motivo do coronavírus? Por que o coronavírus veio e ainda não foi embora? Se nós formos olhar pelos olhos do mundo, foi uma enfermidade que veio para matar a humanidade, para destruir o povo. Uns falam que é o Apocalipse se cumprindo, que a terça parte da humanidade vai morrer com essa enfermidade, né? Outros falam que esse coronavírus veio para desfazer os planos do Papa Francisco, que queria fazer um único governo. E nós cristãos? Nós falamos o que dessa enfermidade? Quantos cristãos hoje estão na caverna? Quantas igrejas ainda estão fechadas? Que evangelho que nós estamos pregando? Que mentira é essa que nós estamos vivendo? Como a irmã Diária falou, nós estamos
estamos querendo crescer na graça, mas não no conhecimento. Porque se tem conhecimento, quem é coronavírus para segurar um homem e uma mulher de Deus? Se nós pregamos que nada para um homem e uma mulher de Deus, uma enfermidade vai parar? O que nós estamos vivendo de verdade? O que nós realmente estamos querendo? Morar no céu ou apenas ter bênçãos terrenas? Pelo meu ver, se eu for olhar pelos olhos espiritual, nós cristãos, quando eu falo nós cristãos, eu também estou no meio, porque eu não sou santo, sou pecador, sou falho. Então eu me coloco no meio. Se eu for olhar como um olhar cristão, dentro da palavra, eu só quero bênçãos neste mundo. E o que eu estou fazendo para que eu possa morar no céu? O que eu estou fazendo para que o Senhor olhe para mim naquele grande dia e fale assim: Vanderlei, seja bem-vindo à sua morada eterna. Você é digno de morar no céu porque você fez isso e isso na terra. O que eu estou fazendo como cristão? Será que eu estou, como que é a palavra? Será que eu estou cultivando o meu jardim celestial lá no céu? Será que eu estou contribuindo para que Jesus está preparando a minha casa celestial? Porque foi assim que ele falou: vou vos preparar lugar e voltarei para buscar. E será que o meu lugar está sendo preparado lá? Então é essas coisas que nós temos que entender, né? É por isso que tem cultos de ensino, é para abrir os nossos olhos, porque muitas das vezes nós estudamos a palavra e não sabemos o que ela quer nos dizer. Muitas das vezes pregamos a palavra erradamente. Viemos no culto agradecer ao Senhor e simplesmente pedir: Senhor, me abençoa, Senhor, me livra, Senhor, me dá isso, Senhor, obrigado por isso. Né? E o que temos para oferecer ao Senhor? O que nós, cristãos, que viemos nos cultos todos os domingos, todas as campos ou quartos, viemos na escola bíblica, o que nós temos para oferecer? Já paramos para fazer essa coisa? Porque quando nós éramos no mundo, nós perguntávamos: da onde eu vim? Para que eu fui criado? Para que eu estou nessa terra? Quando eu morrer, eu vou para onde? Todos aqui já se fizeram essa pergunta quando éramos ímpios. Mas hoje, quando nós somos libertos, nós sabemos para que nós fomos criados, por que nós estamos aqui, e quando nós morrermos no nosso corpo, nós sabemos onde nós vamos. Não é verdade? O que nós estamos oferecendo para Deus nesse intervalo que vivemos nessa terra? Não sabemos o momento em que o Senhor irá chamar nossa senha. Nós estamos numa fila invisível e espiritual, que a qualquer momento a nossa senha é chamada. E aí? Como que está as nossas mãos? Essas mãos vão estar cheias de quê? Tem aquele filme que fala a respeito dos deuses do Egito, que ali tem uma parte do filme que eles falam que quando a pessoa morre, ele tem que ter muito ouro na terra, ele tem que ter conquistado muito ouro na terra para ele conseguir fazer a passagem. E esta passagem é para outra vida, que é uma vida espiritual que ele vai viver. Ele só pode passar para esta vida se ele tiver uma quantidade de ouro. Então, vendo aquele filme, eu pude, sim, tirar algo espiritual daquilo ali.
Quando eu morrer espiritualmente, que eu estiver indo de encontro ao Senhor, o que eu vou ter nas minhas mãos para oferecer ao Senhor? O que vai fazer com que o Senhor agrade das minhas obras para que eu vá morar no céu? Façamos esta pergunta quando nós estivermos na nossa casa, quando nós estivermos no nosso lar, no nosso aconchego, na nossa intimidade. Porque ser cristão em meio à multidão é fácil, é simples, fácil. Eu mostrar para o homem que eu sou crente, que eu sou santo, que eu não me contamino com as coisas deste mundo. Mas e quando eu estou só? Quando eu estou longe dos olhares do pastor, da irmã diária, da minha esposa, quando eu estou só, será que realmente eu sou o que eu passo para todos? Então estamos aqui para aprender com isso, né? Como ler a palavra, como estudar a palavra, como tirar de dentro da Bíblia tudo aquilo que vai nos fortalecer, nos ensinar a lutar dia após dia as batalhas que é nos dada a lutar. Será que estamos no caminho certo? Será que estamos fazendo a coisa certa? Será que Deus está se agradando de nós? Façamos esta pergunta. Amém? Quem tem a revistinha? A irmã Diária não tem. A nossa irmã ali também não tem. Nós vamos providenciar para as irmãs, né, no próximo culto. Quem tem um aí que possa emprestar para as irmãs? Então, vamos começar hoje a página 2, né? Que fala na parte B, estude a Bíblia. Amém? Então, cara, peguei bem. Podemos começar? Estude a Bíblia. O relacionamento mais importante que você pode ter nesta vida é com Deus. Através da leitura da Bíblia, você chega a compreender a natureza de Deus. Os pensamentos, seus planos e as suas promessas para você. Amém? Está vendo que quando nós lemos a Bíblia, o que nós podemos entender? Nós podemos compreender através da leitura da palavra os pensamentos de Deus para conosco, os planos que Deus tem para nós e as promessas, né? Então nós ouvimos falar que Deus tem promessas, que Deus tem planos, né? Que Deus tem sonhos para nós. Mas é só lendo a Bíblia, entendendo a Bíblia, que nós vamos realmente entender, conhecer mais de Deus, entender quais realmente são os planos de Deus para nós, né? Quais são ali os desejos que Deus tem através para nossas vidas. Amém? Amém. Eu fiz uma pesquisa, eu fiz alguns estudos aqui, nós vamos dar uma viajada dentro da Bíblia hoje. Porque o intuito é esse, estudar a Bíblia. Então, para estudar a Bíblia, temos que fazer uma viagem dentro dela, né? E assim como diz o nosso amado irmão Marcos Feliciano, apertem vossos cintos, que nós vamos fazer uma viagem espiritual. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu fiz aqui uma pesquisazinha, vou ler para os irmãos, e nós vamos dar continuidade, né? O propósito de Deus para nós, e que sejamos
é que sejamos filhos e façamos parte de sua família espiritual. Os pensamentos de Deus para o homem. Então, o que Deus quer de nós? Que nós façamos parte de uma família. Nós somos uma família, né? Por isso que cumprimentamos uns aos outros. Paz do Senhor, irmão Diabo. Paz do Senhor, irmão Carlos. Né? Porque somos uma família. E uma família, ela sempre quer estar perto. Né? Quando você faz uma viagem e fica muitos dias fora, você fica doido para voltar para casa para estar nos braços dos seus familiares. Assim é Deus. Deus quer que nós façamos parte da sua família. E vamos morar com Ele. Não é do agrado dele que nós ficamos aqui nessa terra. Não. Mas nós temos que ter essa experiência terrena para que nós possamos saber aproveitar o que estamos estudando. Então, os planos de Deus para a gente é esse, que nós façamos parte desta família. E para fazer parte desta família, temos que fazer valer a pena. Temos que mostrar que realmente nós queremos. Não é fácil. Ah, mas poderia ser tão fácil para você. Né? Se o Senhor me fez sem eu querer que Ele me fizesse, sem eu pedir que Ele me fizesse, Ele me colocou nessa terra sem eu querer. Então seria muito fácil eu não sair. Né? Por que Jesus veio e deu a sua vida por nós? Ele era obrigado a fazer isso? Não. Jesus não tinha nada a ver com a história do pecado. Mas mesmo assim Ele se fez carne para que nós fôssemos dignos de fazer parte da família de Deus. Então cabe a nós querer fazer parte. Ninguém é obrigado. Uma mãe não obriga o filho a viver com ela a vida inteira. Quando ele fala, mãe, pai, eu estou indo seguir meu filho. Os pais simplesmente fazem o quê? Abençoam e deixam ele seguir esse Deus. Deus não nos obriga. Por isso é o livre-arbítrio. Façamos da nossa vida o que nós queremos. Só que naquele grande dia, em que o Senhor vai julgar a terra, ali nós vamos ter nosso destino. Ali nós vamos morar aonde nós desejamos morar. Nós vamos colher os frutos que nós plantamos. Vai ter aqueles que vão fazer parte da família, vai ter aqueles que não. Aqueles que vão estar na parte das 5 virgens que não foram prudentes, que não levaram o óleo nas suas cabeças, que não puderam participar. E infelizmente vai ser muitas pessoas. Eu quero que os irmãos abram nossas vidas em livro de Gênesis, capítulo 29. Gênesis capítulo 29, versículo 11. Todos acharam? Amém? Vou pedir para que a irmã Diara leia para nós. Gênesis capítulo 29, versículo 11. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Amém? Então, o que quer dizer essa passagem aqui a respeito do que nós estamos falando aqui a respeito da família espiritual de Deus?
é que Jacó e Raquel, ali eles se constituíram um casal. E a partir daquele casal ali se tornou uma família. Jacó e Raquel ali, eles fizeram um casamento, constituíram uma família, tiveram filhos, netos, bisnetos, criaram ali uma geração. O que a palavra quer nos ensinar é a respeito desta família. E assim que se cria uma família, Deus olha nós como filhos, não como criatura. Nós éramos criatura antes de aceitar o Senhor, antes de descer as águas bautismais. Ali nós nos tornamos filhos. E através de tornarmos filhos, nos tornamos herdeiros. Né? Herdeiro de tudo aquilo que o Senhor tem. Herdeiro do céu, herdeiro das promessas, de todas elas que tem aqui. Então o que o versículo 11 nos ensina é a respeito disso. Jacó e Raquel ali constituíram uma família, representada aqui a família de Deus, a qual o Senhor quer para a gente. E Jesus falou isso, né? Quando ele estava no deserto, perguntaram assim: Jesus, a tua mãe e teu irmão estão lá fora te esperando. E aí Jesus falou: o meu irmão e a minha irmã e o meu irmão é quem faz a vontade do meu pai. É isso aí. Então, criatura todos somos, mas Sim. filhos são aqueles que obedecem e cumprem a palavra de É Deus. isso aí. Parabéns para a mãe diária, conhecedora da palavra. Glória a Deus. Tá vendo? É isso aí. Jesus, ele falou isso aí, né? Meu pai, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a minha vontade. A vontade do meu pai. Que coisa linda. Então nós fazemos a vontade do Senhor, nós nos tornamos herdeiros, né? Amém? Amém. Dá continuidade aqui. Tá com seu livrinho aí, pastor? Por quê? Então vai lá, dá continuidade à leitura. Tô meio dormindo aqui, mas tô aqui. Então leia para o senhor acordar. É o 2 aqui? É, E a lista. segundo parágrafo embaixo. O relacionamento? A lista, A lista, o índice. Na frente da Bíblia, o ajuda a encontrar o número da página do trecho da Bíblia que você talvez queira estudar. Para ajudá-lo a encontrar trechos específicos da Bíblia, os tradutores organizaram o texto em livros, capítulos dentro dos livros e versículos dentro dos capítulos. Por exemplo, se você encontra uma referência do tipo Gênesis 3,15, isso significa o livro de Gênesis, capítulo 3 e versículo 15. Só 10, chefe? você continua. Continuar? E eis aqui a maior promessa do mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? A maior promessa que foi feita, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que amor é esse? Quem já tentou entender o amor de Deus? Alguém já conseguiu entender? Não consegue. Uma mãe, quando ela perde um filho, é uma dor, parece que arrancou um pedaço dela, né? Um pai, parece que arrancou um pedaço dele. Já parou para se imaginar o que Deus sentiu quando Jesus estava ali, sofrendo todas aquelas humilhações, todas aquelas chicoteadas? Já parou para se pensar?
Alguns teólogos estudiosos chegam a dizer que quando Jesus foi pregado na cruz, Deus fez isso aqui, ó. Ele virou as coisas. De tanta dor que ele sentiu. Ele poderia ter parado por isso, mas não. É a maior promessa que foi feita, né? Ele foi capaz de dar o que ele tinha de mais importante em favor de nossas vidas, porque teria que ser pago por ser humano, não por um ser espiritual. Deus, ele não poderia automaticamente, Deus vivo, pagar o pecado da humanidade. Teria que ser um ser humano, vivente nessa terra, para pagar os pecados do homem. Por isso que Deus se encarnou na pessoa de Jesus. Por amor de muitos. E nós? Será que nós estamos dando o nosso melhor por Deus? Ou nós estamos dando nosso Deus? Aquilo que sobra. O amor de Deus é uma coisa assim incondicional. Incondicional. Vamos ler um pouquinho dentro da Bíblia. Eu coloquei aqui 5 promessas de Deus para nós. Eu separei aqui 5 promessinhas que Deus fez para nós dentro da Bíblia. E nós vamos ver isso agora. Amém? Primeira promessa que Deus fez, a salvação. Lá no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 25. Vamos ler? 1 João, capítulo 2. Epístola. Primeiro, as cartas. Já, 2,25 já chega. 1 João, capítulo 2, versículo 25. Quem se prontifica a ler para nós? E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Amém? Então, como que nós adquirimos a vida eterna? É só aceitar Jesus? É só descer as águas batismais que nós conseguimos a vida eterna? Não. Então, para quê? Eu tenho que aceitar Jesus e tenho que descer as águas batismais, se isso não me dá a vida eterna. Porque se eu não descer as águas batismais, não tem como o velho homem morrer e o filho nascer. Porque é só assim que nós matamos o velho homem. A partir do momento que nós descemos as águas, nós estamos matando o velho homem e nascendo um novo homem da presença do Senhor. Ali naquelas águas desceu todo o pecado, toda imundícia que outrora eu carregava comigo. Tudo aquilo foi esquecido pelo Senhor. Porque Ele nos ensina dentro da tua palavra que todo aquele pecado confessado e deixado é esquecido por Ele, Ele não se lembra mais. Então, a partir do momento que nós descemos as águas batismais, ali é aniquilado todo pecado, é zerado. É como você começa um jogo e você perde,
E ali você zera ele para começar tudo de novo. Dali, das águas batismais, nós começamos realmente uma vida com Deus. Mas em qual ponto que eu adquiro a minha salvação? Ela é conquistada dia após dia. Dia após dia. Vencendo o mal, todos os dias. E nós vamos ser tentados naquilo que nós somos fracos. Exemplo. Se o meu fraco antes era o vício do cigarro, eu vou ser tentado. Então aquilo ali vai ser o meu gigante. Eu vou ter que vencer ele para conquistar no dia de hoje a minha salvação. Glória a Deus. Venceu as 24 horas desse dia, vai começar um novo dia. Se Jesus voltar hoje, nos 45 minutos desse dia, e eu tiver com a minha vida certa, eu vou seguir a minha salvação. Mas se eu tropeçar, que seja um passo, eu já perdi a salvação. Então a salvação é diária, ela é constante. Todos os dias ela é conquistada. Porque nós não sabemos qual a hora e qual o momento que Jesus vem nos buscar. E se ele vier nos buscar naquele momento que nós, deixa eu vir aqui pegar só, e já estou voltando. Naquele momento que você sai um pouquinho, Jesus vem. Perdeu a salvação. A salvação é diária, é constante. Mas é uma promessa. A promessa da salvação. Que ele deixou para nós. Todo aquele que for firme, né? Conseguir vencer mais esse dia, nós conseguimos a nossa salvação. Amém? Segunda promessa. Vida plena. Em João, capítulo 10, versos 10. Vamos ler? João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Bem? A palavra já nos fala claramente que o ladrão ele vem para matar, roubar e destruir. E quem é o ladrão? Satanás. Satanás ele é o ladrão. Mas o que o Senhor fala? O ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Então essa vida de abundância nós só teremos ela na presença do Senhor. Luta, nós sempre vamos ter. Ah, glória a Deus, me livrei dessa luta. Glória a Deus, você conseguiu vencer. Você vai ter uma vida plena com Deus. Você venceu as suas tentações, você venceu os seus medos. Só que enquanto vida estiver nessa terra, é luta após luta. Vence uma hoje, amanhã vem outra. Sempre para quê? Para roubar seus sonhos. Para matar seus planos, para te frustrar, para tomar a sua coroa, para que você não tenha direito de herdar a sua salvação. Para isso que temos luta. Para vencermos ela e mostrar para o Senhor que nós somos dignos de morar no céu, de ter essa vida plena como Ele oferece para nós. Amém?
Terceira promessa. O Espírito Santo. Livro de Lucas, capítulo 11, versos 13. Luquinhas. Lucas 11, 13. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Bem, se nós for voltar alguns versículos mais atrás, estas palavras aqui, esse texto aqui vai falar que nós somos o quê? Raça de víboras, né? Nos compara como raça de víboras. E o que é uma víbora? Uma víbora é a pior das serpentes. É a mais peçonhenta, é a mais venenosa. É uma víbora. E isso o Senhor nos compara. Raça de víboras. Sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. O que é dádivas? Sabemos amar. Sabemos dar carinho, cuidar, proteger, né? Se preocupar. Porque um filho, quando ele sai com um colega, com a noitada, a mãe não dorme enquanto aquele filho não chegar. Ela fica preocupada. Enquanto ela não vê a porta abrir e o filho chegar. Aí sim ela vai dormir. Ela sabe que o filho chega. Raça de víboras. E o Senhor, que é santo, é perfeito, o que Ele não pode dar para nós? Se nós, que o Senhor nos compara como nada, sabemos dar, e o Senhor também. O que Ele não tem preparado lá para nós? Apocalipse descreve um pouco a respeito daquilo que nós vamos herdar. Só que aquilo ali que está em Apocalipse é só para te aguçar. É só uma pontinha do tempero para você dar uma beliscadazinha e para aguçar o seu desejo. De ir lá e viver naquilo. Porque o Senhor, Ele é santo, Ele é perfeito. Então tudo que o Senhor quer para nós é bom. O Senhor não quer o nosso mal. Às vezes os nossos planos dão errado, por quê? Porque nós não ouvimos a voz de Deus. O Senhor fala, meu filho, não vai por ali. Vai por aqui. Ah, mas por aqui é mais perto. Eu vou por aqui. Aí você quebra a cara. Meu filho, não faça isso. Não compre isso. Não conte isso para ninguém. Esses dias eu falei no meu trabalho que o mal, o nosso mal, é a língua. Bom é o mudo que não sabe falar. Né? Mas o que mata nós é a língua. Nós não conseguimos ficar com ela calada dentro da boca. Então às vezes é para ficar calado. Cala, meu filho. Fica quieto, não fala nada. Fica em segredo, deixa eu fazer, deixa eu cuidar, deixa eu trabalhar, deixa eu te guiar. Mas nós não sabemos esperar. Para nós o tempo de Deus é demorar demais. Quantos anos Israel levou para poder tomar posse da terra prometida? Quantos anos Jacó trabalhou para poder ter a sua marca? Quantos anos Davi esperou para tomar posse do trono, do reino? Quantos anos
Moisés levou para poder levar o povo a atravessar o Mar Vermelho? Quantos anos José levou para ser governador do Egito? E nós recebemos uma promessa e queremos que ela, ó, num piscar de olho se cumpra. Se Deus fala, filho, descansa, que eu vou fazer. Não, Deus, isso demora demais, deixa eu fazer do meu jeito, que é mais rápido. Deu errado? Colocamos a culpa em quem? Se tudo que Deus quer é o nosso bem. É demorado? Não. É no tempo certo. Amém? Amém. A quarta promessa. Paz. Livro de João, capítulo 16, verso 33. Amém? Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Para que os irmãos venham a entender, porque muitos sabem do versículo anterior. Mas diz assim o versículo anterior, versículo 12. Eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando o Senhor Jesus fala isso aqui para os seus discípulos, né? Para que em mim tenhais paz, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Porque ali ele se despede, porque ele sabe que ali cada um vai para o seu campo, né? Que é chegado a hora dele, que é chegado o momento em que ele será entregue para ser julgado. E ali vai começar realmente o plano da salvação. E é necessário que aconteça aquilo ali. Então ele já sabia que cada um ali ia seguir o seu caminho e ele ia ficar só. Mas é como ele deixou isso aqui. Tem de bom ânimo. Se ele venceu, nós também podemos vencer. Porque ele venceu como homem. Ele não venceu como Deus. Ele venceu como homem, carne. Então nós podemos vencer essa tentação que nós estamos passando. Ah, Senhor, mas está muito forte, eu não consigo. Consegue. Mas como que eu vou conseguir? Leitura da palavra. Sem conhecimento, sem busca, não consegue vencer. A menor das tentações derruba um crente sem conhecimento da palavra. E a piores das tentações não derrubam um homem ou uma mulher que tem conhecimento dentro da palavra. Porque ele sabe que aquilo ali é algo que o inimigo está colocando na vida dele. E ele vai fazer o quê? Ele vai para o jejum. Ele vai se consagrar. Ele vai ler a palavra, ele vai buscar irmão. E ali o Senhor vai dar ele. Mas sem o conhecimento, você é presa fácil. Você se torna um Judas, que se deixou levar pela ganância. O conhecimento ele é muito importante.
Ele nos faz que esta promessa se cumpra na nossa vida. Né? Que assim como Jesus venceu, nós podemos vencer. Hein? A quinta e última promessa. Provisão diária. Livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 31 ao 33. Ótimo. Né? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que vos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuraram, de certo vosso Pai Celestial. Bem sabei que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão Meu acrescentadas. Deus. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Amém. O que nós estamos fazendo para que essa promessa se cumpra na nossa vida? Será que nós estamos buscando primeiramente o reino dos céus? Ou nós estamos buscando primeiramente as coisas dessa terra? Não seremos hipócritas. Não venhamos ser hipócritas aqui neste momento. Porque realmente nós buscamos primeiro as coisas dessa terra. Nós nos preocupamos com o quê? Nos preocupamos com o aluguel, nos preocupamos com a conta de luz, de água, de telefone, de internet, do boleto de cartão que vai vencer, nos preocupamos com o trabalho de amanhã, né? Nos preocupamos com a despesa, nos preocupamos com o que vai ser o amanhã, com esta pandemia que está aí. E as coisas do céu ficam quando? Engraçado que Mateus 6, 5, 6 e 7 é a base de uma vida cristã. Você quer saber como você deve se comportar, como deve ser a tua vida cristã, leia o capítulo 6, 5 e 7. Lá tem todas as instruções, como orar, como jejuar, como amar o próximo, como dar esmola. Tem Jesus ele vem esclarecendo assim, às vezes você, ai, e a Bíblia é tão chata. Mas se você ler esse capítulo da Bíblia, você vai saber o que é a vida de Deus. E a Bíblia é tão assim, interessante que você vai lendo. Eu principalmente, quando eu comecei a ler a Bíblia toda, que eu já li pela misericórdia, vou começar de novo, eu lia e eu começava a rir assim, porque é como se eu estivesse lá presenciando vivendo aquele momento ali, o momento que Jesus falava com os discípulos. Eu ficava tentando imaginar como era a reação dos discípulos. Como era assim a pessoa, quando ele começava a falar, ninguém queria ir para casa. Ninguém queria comer, ninguém queria ir no banheiro, nada. Ficava ali parado, ouvindo. Porque a voz dele era uma voz que alimentava a alma. É maravilhoso. Quem nunca teve experiência de ler a Bíblia toda, leia. É fantástico. Realmente, é gostoso. É tudo isso aí mesmo que a irmã Diana está falando. Né? E ler a Bíblia é uma coisa assim, sem explicação. Não tem explicação. Você pega qualquer livro para ler, vamos supor, para quem gosta de romance, pega um livro de romance para ler. Vai sentir ali algo bom. Para quem gosta de ação, pega um livro de ação, um livro de drama, vai ler. A Bíblia tem isso tudo. Pastor, eu acho difícil de ler a Bíblia, mas eu não leio. Sim. Mas tem livros que eu não consigo entender. Tipo, Isaías, eu amo o livro de Isaías, Ezequiel. Daniel também, eu acho que são livros mais difíceis de compreender. Isaías,
eu nunca vi ninguém ministrar essa palavra, né? Do anjo que tinha 6 asas, né? Eu não sei como ministrar essa palavra, porque eu ainda não ouvi ninguém pregando. Então eu acho lá a interpretação, sei que é Deus que dá, né? Não, é verdade. Mas eu acho difícil assim, de entender. Realmente. Quando eu começar a ler tudo, igual eu tô falando aí. O que a irmã falou realmente é um ponto chave. Porque realmente tem livros dentro da Bíblia que são muito difíceis de você compreender, principalmente esses livros que eram livros de profecias. Isaías, Jeremias, Daniel, né? São livros de profecias, de visões, né? Então são livros muito difíceis de você interpretar se não vier a interpretação do alto, né? Então tem outros livros que são mais fáceis de entender. Realmente a irmã ela falou um ponto certo. Tem pessoas que têm dificuldade de ler a Bíblia, realmente é por causa disso aí. Que ele lê, mas não entende, né? E fica somente na leitura. Só que aí você chega em certos livros que é gostoso demais. Que você faz uma viagem, né? Gênesis, quando chega ali em Gênesis contando a história de José. Meu Deus, é forte. É gostoso demais você ler a história de José, né? E aí que você quer chegar logo ali naquela parte onde é que ele conseguiu a vitória, ele conseguiu chegar lá e tomar posse do governo. Você começa a ler ali a história de Davi. E aí você vai vindo, vai mergulhando, vai viajando com Davi na história, quando ele matou o leão, quando ele matou o urso, quando ele foi lá para Israel no meio daquela luta para poder lutar com o gigante, né? E a gente fica assim apreensivo e parece que a gente está vivendo aquela história como a irmã falou. Aí a gente chega em Isaías. Nossa! Meu Deus! Tinha anjos com 6 asas, né? Com uma ele tampava os olhos, com a outra ele tampava os pés e com as outras ele voava. Né? Forte, hein? Do céu da eternidade, hein? Um rosto de águia, um rosto de leão, Meu Deus. o outro rosto de gente. Como entender isso? Como entender um Deus tão perfeito, né? Faz lá um anjo que ele tem 6 faces. E não se mexe, né? Ele não se mexe, é uma coisa de doido. Pra você ver, você sai de uma viagem que você flutua dentro dela e entra em outra que você fica perdido. É a Bíblia. Isso é a Bíblia, né? E as pessoas mais fáceis de entender, minha irmã, desses livros de revelação, sabe quem que é? Quem gosta de ação. Quem gosta de luta, daquele alvoroço todo, é tiro para cá, é pancada para lá, esse negócio todo. É mais fácil de entender esses livros. Agora pega uma pessoa dessa e coloca ele para entender Cantares. Ele vai entender o que Salomão queria falar ali para a Sulamita, né? Aquelas palavras bonitas. Ele vai entender? Ele não vai ficar doido. Mas o que esse cara está querendo dizer nessa Bíblia? Isso é coisa desse cara escrever numa Bíblia? Isso é coisa de estar na Bíblia? O cara vai pensar bobeira. Mas não. A Bíblia é completa. Então, é necessário isso aí, meu. É necessário. Por quê? Ah, mas eu não consigo. Aí você vai buscar uma maneira de você conseguir. Mas mesmo se eu não estou entendendo, então, continua lendo? Continua lendo. Porque você vai chegar numa parte que você vai entender. Porque a Bíblia é tão completa mesmo, ela é tão completa, que você lê. Começa a ler em Gênesis. Quando você chega lá em Apocalipse, tem parte de Gênesis que você não entendeu. Lá em Apocalipse vai se complementar com aquela passagem que você leu lá em Gênesis. Às vezes você vai ler algo lá no livro de Isaías que você não entendeu, mas quando você chegar lá no livro de Mateus, eu já li isso aqui em algum lugar. Aí você vai puxar o caminho. Eu li isso lá em Isaías.
Aí você chega em Ezequiel e começa a ler aqueles trem doido de anjo, de visão, aquele negócio todo. Aí você fala, ué. Aí você chega lá em Apocalipse e começa a ver as cartas das igrejas, e aquele negócio todo, que anjo vai vir, vai jogar taça na terra, e você vai começar a ler. O negócio vai ser Se a sua Bíblia tiver referência, melhor ainda. então é o melhor livro de estudo. Você lê ali, você vai lá, tem aquela referência, vai naquele livro que está te dando uma referência, que ali vai abrir mais a sua mente para o que está escrito ali. Entendeu? As referências são muito É importantes. muito importante. A minha mesmo é cheia de referências. E aquele cristão que nunca conseguiu ler a Bíblia toda, leia. Mesmo que você não entenda, mas leia. Por quê? Porque quando você estiver num certo livro, você vai parar e falar assim, eu já li isso em algum lugar na Bíblia. Vai aguçar a sua curiosidade. Aí você faz como a irmã falou. Você vai procurar lá no rodapé, que vai ter lá. Aí você vai procurar. Ah, tá. Lá em Mateus. Ah, lá em Apocalipse. Mas demora muito, pastor, porque você vai ter que capítulo. Dá pra você a Bíblia inteira estudando. Não, realmente. Realmente. Eu escutei um pastor um dia falando que ele falou assim, que ele já tinha 5 anos que ele estava lendo a Bíblia. Ele não leu. Ele pegou ela para ler, estava com 5 anos, ele estava no livro de Atos. Por quê? Porque ele lia, aí coisas que ele não entendia, ele corria lá no Google. Ia pesquisar, ia fazer pesquisas, até ele entender o que ele estava procurando. Aí quando ele entendia aquilo que a Escritura queria falar para ele, aí ele caminhava para frente. Então, minha irmã, para a gente entender a Bíblia é uma vida. Você pode ler ela 10, 15, 20 vezes. Você não vai entender. Não vai entender. Mas então, para que eu tenho que ler a Bíblia? Porque a palavra do Senhor nos ensina que vai chegar um tempo que não vai existir mais. Essa Bíblia não vai existir mais. Não está muito longe disso. Não. Então tem que ler, escolhendo, só lendo. Depois, se for o caso de estudar, volta estudando. É isso? Sim. Como a irmã achar melhor. Tipo assim, a irmã chega e fala assim, não, vou começar a ler a Bíblia hoje. Aí você faz ali um cronograma. Você. Olha, eu vou ler um capítulo por dia. Beleza. Você fica ali quietinho. Você vai tirar um dia para você ler aquele capítulo. Você vai ler ele, vai reler. Fica só naquele capítulo. Vai estudando ele. Agora vai levar muito tempo. Mas quando você sair dele, você já vai entender muita coisa. Ou se preferir, você vai lendo, até acabar de ler. Aí você fala, eu li. Agora eu vou estudar. Aí você vai estudar. Porque tem como ler, que você vai só ler as histórias, e depois você vai vir e vai estudar o que aquele livro quer dizer. Aí quando você for estudar, você escolhe o livro. Porque não é assim, para mim contar a história de Davi, tem que ter lido aquela capítulo que fala da Bíblia. Isso mesmo. Para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, não é necessariamente você começar no livro de Gênesis. Tipo assim, você leu a Bíblia toda? Acabou, né? Agora eu vou estudar a Bíblia. Aí eu gosto de Daniel. Então eu vou tirar esse mês todinho para me estudar o livro de Daniel. Eu vou estudar ele profundamente para me tirar dele e tirar todas as dúvidas que tem dentro do livro de Daniel. Você vai estudar só ele. Dentro de um mês. Faz esse cronograma. Dentro de 30 dias. Estuda um livro. Você vai ver. Sua visão vai mudar. Porque é isso que falta nas pessoas. Às vezes as pessoas não sabem como administrar a palavra. Como manusear a Bíblia.
Às vezes as pessoas falam assim, você tem que ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Mas falta explicação. Leia, você começa a ler de Gênesis, vai até Apocalipse. Leu? Agora eu quero estudar. Procura um livro específico. Ah, eu gosto do livro de Esther, beleza. Vamos ler o livro de Esther. Ah, eu quero o livro de Ruth. Vamos estudar o livro de Ruth. Né? Ah, eu quero o livro de Provérbios. Maravilhoso. Vou estudar o livro de Provérbios. Ah, vou estudar o livro de Salmos. Ali vai levar mais tempo. Mas eu vou estudar o livro de Salmos. Então, minha irmã, assim fica mais fácil. Né? Não precisa você, para estudar, não precisa você seguir. Pode escolher. Isso aí. Escolhe. Estudou? Você vai ver o curso. Aí quando você escutar alguém falar assim, ó, Jesus, rapaz, Jesus, ele morreu. Aí você, eu estudei o livro de Mateus. Eu estudei o Pai do Céu. Aí você vai entrar no meio da história. Ah, como é que você ficou sabendo? Assim, ah, então vem cá, vamos lá. Aí você vai falar o que você estudou. Ó, Jesus ele veio, né? Ele teve que nascer de uma mulher, teve que viver nessa terra, cresceu, e ali começou a sua história até ele morrer. Aí você vai falar tudo aquilo que você aprendeu dentro disso. Entendeu, meu irmão? É assim. Está vendo a importância de um estudo? Que você tira suas dúvidas. E o melhor do estudo é o quê? É interagir. Às vezes a pessoa vem aqui, às vezes ele está cansado, sim, de uma semana. Quem não está cansado? Todos nós estamos. Né? Mas não saia daqui com aquela curiosidade. Né? Chega em casa, o irmão falou um negócio. Eu fiquei na mente, eu podia ter perguntado, perguntei. Pergunte. Se eu souber, nós vamos aprender junto. Mas se eu não souber, na próxima aula eu trago e nós vamos aprender juntos. Amém? A irmã está satisfeita, tirou as dúvidas, sabe agora como manusear a palavra? Vai ser uma biblióloga, né? E Valdirene, quietinho, está ouvindo, Valdirene? Bem? Então vamos deixar para a próxima aula, né? Vamos aqui deixar aquele gostinho Não quero mais. de quero mais. Não é né? picolé não. E aí paramos aqui, ó, na letra D, que nós íamos começar, né? Primeiro, nós não lemos muita coisa, porque o estudo ele foi bem proveitoso. E estou feliz de ver rostinhos novos aqui, né? Parabéns, que Deus continue abençoando, né? E que na sexta-feira que vem estaremos aqui de novo dando continuidade a esse estudo. É assim, Vanderlei. Orar para a Fátima, aniversariante. Orar. Sei que é o professor hoje aí, você. Aniversário de hoje? É. É mesmo? Ah, você vai Nossa, dar o vem aqui à cachorro. frente. Dá Eduardo ela. Ah, ela tá dormindo, com os olhos desse. Dormindo. Vou mandar pro Cunha. Tá fazendo 50 hoje. Vai, Vanilda, participar da oração. E eu sou só filmando. Hoje eu sou só o... Vai lá, Valdirene, também participar. Valdirene. Oi? Então vamos fazer uma oração aqui para... Minhas credenciais. Senhor, apresentamos ao Senhor aqui a vida da irmã Fátima. Ela está aqui completando mais um ano de vida. Mais uma rosa, Pai, cultivada no jardim. Senhor, o Senhor sabe das lutas, das aflições da tua filha até aqui. O Senhor sabe o que ela já passou, Pai, o que ela já conquistou, o que ela já perdeu, Pai, no decorrer da tua vida até chegar aqui, Pai.
neste dia. Pai, que o Senhor dê a ela, Pai, experiências novas. Que o Senhor, Pai, continue com ela mais este ano. Que ela, Pai, venha se alegrar com o Senhor. Que as pessoas que estão aqui, ó Pai, a qual o Senhor permitiu que estivessem nesta noite para comemorar com a tua filha, nesta data tão importante. Pai, abraça a tua filha. Acalenta a tua filha nos teus braços, Pai. Venha responder todas as orações, todas as perguntas, ó Pai, todas as dúvidas, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha preencher todo o vazio do coração, Pai. Em nome de Jesus, toda a carência, Pai, que o Senhor venha tirar, Pai. Que o Senhor venha transformar a tua filha, Pai. Venha renovar ela, Pai, neste mais um ano de vida. Pai amado, Deus querido, Deus eterno, sabemos o amor que o Senhor tem por nós. Tentamos entender este amor, mas não conseguimos, porque a mente humana, ela não consegue. Mas obrigado por conservar a tua filha em vida. Mais um ano. Nós agradecemos e glorificamos ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, parabéns naquele dia, não acredito. O Fez estava mentindo. O Fez foi tudo. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Agradece. Agora vamos encerrar o estudo, né? De oração encerrando. Pode orar. Senhor, aqui apresentamos mais este estudo. Obrigado, Pai, por o Senhor se fazer presente. Obrigado, Espírito Santo, por o Senhor se fazer presente aqui, ó. Obrigado pela sabedoria que o Senhor tem nos dado. Pai, que o Senhor capacita cada vida. A cada um que saiu da sua casa para vir aqui, ó Pai, que eles saiam daqui, ó Pai, na certeza de que o Senhor, ó Pai, está neste lugar. Tira toda dúvida, Pai. Continua trabalhando no coração de cada um, Pai. Nós agradecemos ao Senhor. Glorificamos ao Senhor, Pai, de estarmos aqui, ó Pai. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nós te agradecemos, te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Encerramos aqui mais este estudo e agradecemos aqui também as pessoas que estão assistindo a esta transmissão. Que Deus abençoe a vida de cada um, que o Espírito Santo tenha falado grandemente no coração de cada um de vocês. Amém? Aqui encerramos em nome de Jesus. Glória a Deus.